Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindo a este canal. Aqui falamos de literatura e língua portuguesa. No vídeo de hoje vai falar um pouquinho sobre um grande escritor do Brasil, mas que na verdade ficou conhecido devido aos seus dicionários. Melhor, dicionário, né? Quem nunca ouviu falar do Dicionário Aurélio? Pois é, a gente vai falar de Aurélio Buarque de Holanda. Antes de mais nada, vamos falar um pouquinho da pessoa, né? Aurélio Buarque de Holanda Ferreira nasceu no Rio de Janeiro. Isso em 1910 e morreu em 1989. Foi casado com Marina Barder Ferreira e teve 2 filhos, Maria Luísa e Aurélio Barder Buarque Ferreira. Segundo a esposa, Aurélio era uma pessoa muito alegre, admirada pelos amigos e familiares. Outro detalhe que a esposa nos revela é que ele era uma pessoa muito sensível e tinha uma memória espantosa. Ou seja, ele era capaz de lembrar qualquer documento, texto que ele tinha lido de uma forma assim extraordinária. Agora, quanto à língua portuguesa, segundo a esposa, quando foi perguntado a respeito se ele perdia a cabeça quando ouvia maus tratos, ouvia maus tratos à língua portuguesa, ela diz que ele não se importava com muitas coisas não, mas se um amigo falasse errado, entre aspas, na frente dele, ele corrigia a pessoa imediatamente. Claro que ele só fazia isso com os amigos, pessoas que ele tinha muita intimidade. Se fossem pessoas comuns, sem contato íntimo com ele, ele não repreendia, porque muito bem sabia que não são todas as pessoas que gostam de ser corrigidas, né? As pessoas preferem vivenciar o seu próprio erro, sua própria ignorância a respeito de algo, do que aceitar uma correção. Numa entrevista, a esposa foi perguntada como que ela administrava a questão da velocidade da língua, a questão da língua ser viva, né, que o tempo todo aparecem gírias, outras palavras novas, né, os neologismos sempre presentes na nossa língua. Como que ela administrava isso? E ela foi bem enfática a responder essa pergunta, dizendo que o marido tinha conhecimento disso, dizendo que as palavras não morrem. O que acontece é que elas caem em desuso. Novas palavras surgem. Isso é natural em qualquer língua. E é o dicionário que faz com que elas permaneçam vivas e também que elas existam. Por exemplo, você tem uma palavra que é usada no Nordeste do Brasil, não é de conhecimento do Sul, ou vice-versa. Então, como que essa palavra vai chegar a ter esse grupo A ou grupo B? Podemos assim dizer, por meio do dicionário, né? Hoje, com as grandes mídias digitais, essas palavras têm, né, voado aí, entre aspas, pelas mídias digitais, mas antes era somente através do dicionário. Muitas pessoas também questionam essa questão de dicionário A, dicionário B, dicionário C. Viúva, né, do Aurélio foi perguntada a respeito dessas diferenças de dicionários. E ela diz que existe diferença principalmente quando se compara a Wise e o Aurélio, né, o dicionário Aurélio. Que o dicionário Wise, ele contém questões mais históricas, etimológicas, diferente do Aurélio, que pauta pelas coisas mais novas, né? Palavras mais recentes. O Aurélio trata especificamente da língua usada na atualidade, deixando essa questão etimológica de lado, essa questão histórica de lado, mas tratando desse assunto sem ficar pedante nisso. Ela diz que o marido procurou construir um dicionário com a linguagem mais simples, mais pautado na atualidade da língua portuguesa no Brasil. Outra coisa que se perguntou a respeito do dicionário é sobre a globalização.
se isso prejudica a língua. E a viúva disse que isso é importante para enriquecer a língua. Pegando o gancho do que ela diz, basta ver a questão da nossa língua portuguesa brasileira, né? Que nossa língua é formatada por um grupo de línguas como holandês, espanhol, francês, italiano, japonês, tudo isso, Guarani, né? Principalmente a língua dos nativos aqui do Brasil, tudo isso para formar o que nós chamamos de brasileiro, né? Ou os portugueses, né, chamam de brasileiro. Como importância dessa globalização, a Marina, viúva do Aurélio, cita a questão da palavra sushi, essa palavra japonesa, que hoje no Brasil você fala sushi, boa parte dos brasileiros sabem o que é isso. Se não fosse a globalização, nós não saberíamos o que significa sushi, ou até mesmo outras palavras que nós temos aqui, usamos no dia a dia, que são oriundas de outros países. Outra questão que foi colocada para ela é a respeito do brasileiro errar muito na hora de comunicar ou escrever, né? Comunicar por meio da oralidade ou por meio da escrita. E ela diz que isso acontece devido principalmente à má formação do brasileiro, né? Ou seja, a escola não tem preparado adequadamente ou o estudante não tem se interessado adequadamente a aprender a língua portuguesa, a praticar a língua formal portuguesa. Prefere-se vivenciar a língua informal. É o que mais se vê hoje nas mídias digitais, né? Principalmente, nós vemos muito isso, as pessoas falarem algo que são distintamente da língua formal. Por exemplo, o tal de trouxe. Eu trouxe. Ao invés de eu trouxe, né? Fala muito trouxe, virou moda, virou modinha falar trouxe. Você corrige o aluno e imediatamente ele retoma a palavra falando a mesma coisa, falarem de forma inadequada. Mas consegue comunicar, passar sua informação? É isso que importa, né? Mas, falando em termos de formalidade, que vai aplicar na escrita, que a escrita tem que ser formal, não pode ser informal, a não ser que você estiver comunicando aí numa mídia digital, por exemplo, com um amigo bem íntimo, né? Aí beleza. Agora, se você está escrevendo um documento jurídico, um documento oficial, você tem que praticar a língua formal do português. Não é isso? Então, por isso que foi dito que essa questão de escrever de forma errada tem a ver com a má formação ou a falta de interesse do brasileiro em praticar o bom português. E quando se perguntou para ela uma palavra da língua que ela gosta mais da língua portuguesa, ela disse que é a palavra saudade. Provavelmente devido a ser uma palavra estritamente da língua portuguesa. Não existe a palavra saudade em nenhum outro idioma. Isso é exclusivo nosso. Todos os estrangeiros, quando ouvem a palavra saudade, se assustam com esse lexema que nós utilizamos para expressar os nossos sentimentos. Quem foi Aurélio Buarque de Holanda Ferreira, mais conhecido como Dicionário Aurélio? Aurélio era um advogado apaixonado por lexicografia e ele começou a reunir palavras para formatar um dicionário em 1941. E essa busca por selecionar palavras, por registrar palavras, fez com que ele, antes de publicar um dicionário, ele escrevesse um livro de contos chamado Dois Mundos. Além disso, ele foi crítico literário e um tradutor renomado no Brasil. De 1947 a 1960, Aurélio publicava contos em um jornal carioca denominado Diário de Notícias. Ele era um colunista desse jornal. Em parceria com o húngaro Paulo Ronay, ele começou a traduzir obras estrangeiras. Isso em 1945.
essas traduções de contos estrangeiros resultou em uma coletânea denominada Mar de Histórias. Já o dicionário só foi lançado em 1975 e a obra foi tão bem produzida que acabou ofuscando a sua história como literato, passando a ser famoso mesmo por ser um lexicógrafo. Quanto aos seus contos, são marcados por narrativas com características regionalistas, principalmente ligadas ao Nordeste do Brasil. Nordeste brasileiro da época de 1930, principalmente. Suas obras imprimem o sublime, o grotesco, que vai do urbano ao rural. O seu realismo urbano está ambientado no Rio de Janeiro, dessa época em que ele escrevia, ou seja, a primeira metade do século XX. O conto, por exemplo, Feira de Cabeças, Aurélio imagina como poderia ter sido o transporte das cabeças dos seguidores de Lampião de cidade a cidade para demonstrar o poder do exército brasileiro, até mesmo do governo brasileiro, sobre aqueles que se rebelam contra o Estado. Já um outro conto denominado Pai e Filho, essa obra demonstra a impunidade do coronelismo no Brasil. Um outro conto denominado Primeira Confissão relata a vida de um garoto que passa a contestar a questão do dízimo. É um garoto curioso que questiona por que a alma precisa de dízimo. E estes questionamentos do garoto acabou irritando a sua professora. No conto Maria Araquã, Aurélio vai narrar uma história de uma escrava que teria marcado a sua infância. Além disso, Aurélio escreveu títulos que são verdadeiramente autobiográficos, como Maria Araquã e O Chapéu do Meu Pai. No entanto, há uma divisão clara entre a memória de Aurélio e o ficcional das suas obras. Ou seja, o efeito do real vai penetrar na memória dos contos, mas se o leitor for atento, ele vai conseguir perceber essa divisão do real e do ficcional. Ou seja, as reminiscências da memória e as invenções do narrador. Agora, falando especificamente da sua paixão pela literatura que vai levá-lo à lexicografia, isso foi de suma importância, por meio dos escritos, a preocupação em escrever bem, usar palavras corretas, preocupando com o português formal, vai desembocar na lexicografia. A sua carreira nessa área começou logo quando ele chegou no Rio de Janeiro. Com 28 anos de idade, ele foi lecionar no Colégio Pedro II, o colégio mais antigo do Brasil. Além disso, no ano seguinte, ele se tornou secretário da revista Brasil, assim como revisor de textos publicados na revista e também de seus amigos escritores. Em 1941, ele se tornou colaborador de um pequeno dicionário da língua portuguesa. Já surgindo os dicionários do Brasil, ele era colaborador desse dicionário, que era denominado Pequeno Dicionário Brasileiro de Língua Portuguesa. Já o dicionário dele, que denominou-se hoje de Aurélio, demorou-se um pouco mais para ficar produzido e contou com a colaboração de 160 profissionais para formatar o Aurélio, que, entre aspas, conhecemos hoje. O dicionário Aurélio se tornou muito importante. Por quê? Ele é uma obra que vai incorporar regionalismo, coloquialismo, estrangeirismo, os quais, até 1975,
eram considerados marginais ao dicionário formal da língua portuguesa. Então, Aurélio inovou nesse tipo de produção de dicionário. Nessa época, quando foi produzido o Aurélio, quem reinava no Brasil em termos de dicionário era o Caldas ao Leite. Era um dicionário, né, que prezava muito pelo português formal. E devido a valorizar o regionalismo, o coloquialismo, o estrangeirismo, o dicionário Aurélio foi sucesso imediato no Brasil. Passado mais de 30 anos de lançamento, essa obra já vendeu mais de 50 milhões de edições. Quando estava com 78 anos, ele foi entrevistado, né, por um jornalista do Jornal de Alagoas, chamado Mário Lima, que perguntou ao Aurélio a respeito da questão do dicionário. O que seria um dicionário para ele? Né? Qual que é a importância do dicionário? Como se produz um dicionário? E Aurélio respondeu assim: a concepção de um dicionário exige calma e pachorra. É como a paixão, é como a cachaça da boa. É uma obra interminável que tem que ser feita coletivamente e nunca sai perfeita como a gente quer. Eu sou o maior leitor do meu próprio dicionário. Pachorra é vagar, lentidão. Ainda segundo o lexicógrafo, a produção de verbetes era quase de forma artesanal. Primeiramente, ele ia até outros dicionários e tirava algumas palavras que poderiam ser úteis e vital para a sua própria obra. Depois, fazia anotações a respeito dessas palavras, ou seja, as variações que elas ganhavam no dia a dia, ou de região por região. Ele assistia entrevistas, notícias e ficava catalogando palavras novas ou velhas que eram ditas por meio desse meio de comunicação para poder ir montando o seu grupo de verbetes. Além disso, ele circulava por onde quer que passava, ficava observando as gírias, os regionalismos, os coloquialismos, para poder também registrar os verbetes em seu dicionário. Vale destacar que Aurélio não aceitou a fama que ele obteve com o seu dicionário. Ele sempre enfatizava que existiam, né, grandes lexicógrafos no Brasil, como Caldas ao Leite. Quanto à questão da esposa do Aurélio aparecer aqui nesse estudo a respeito da obra, é porque ela foi fundamental na vida do escritor, assim como sua colaboração para a produção do dicionário. Ela trabalhou como assistente dele desde quando se casaram, em 1945. Em 1965, Marina passou também a ser lexicógrafa, trabalhando no projeto 3, Grande Dicionário da Língua Portuguesa. Até hoje, com mais de 80 anos, ela trabalha na revisão e análise de verbete do dicionário Aurélio. Antes da obra chegar a ter nossas mãos, ele passa por 2 revisores que ficam em Curitiba, são profissionais de língua portuguesa, que leem esses verbetes, fazem as correções, fazem sugestões, inclusões, antes de o dicionário ser publicado. Vale-se destacar que o sucesso do dicionário Aurélio é devido à sua utilidade, que não está cheio de neologismo, porque precisa a palavra passar por um processo mais prolongado para poder ser inserida nessa obra. Por exemplo, você não vai achar no dicionário Aurélio a questão dessa disputa entre mussarela, com C cedilha, mussarela com 2 S's, mussarela com Z, igual ao original, que muitos dicionários trabalham e tem essa divergência geral aí, oficialmente é com C cedilha, né, porque é uma palavra estrangeira com Z, som de Z, que vem para o Brasil, o som de Z adquire o som de C cedilhado.
Então, oficialmente é assim. Mas existem divergências em vários dicionários aí que você vai ter mussarela com 2 S, mussarela com Z, e assim vai. Então, Aurélio foge dessas picuinhas que são detalhes pormenores que ainda estão sendo discutidos, que não são oficiais ainda. Além disso, a obra também não se prende na questão do arcaísmo das palavras, né? Ficar voltando no passado para estudar a raiz da palavra. Aurélio não se prende a isso. Também não se prende a dados etimológicos da palavra. E também não há no dicionário Aurélio verbetes de língua portuguesa de outros países co-irmãos, em termo linguístico. Que quando foi produzido, em 1975, ele se preocupava com a utilidade das palavras do dia a dia e não se prender ao arcaísmo, ao etimológico. Ou seja, o dicionário se preocupou com o cotidiano e não com o caráter enciclopédico. É fato, o dicionário para nós brasileiros, de língua portuguesa ou língua inglesa, seja lá qual língua, o dicionário é de suma importância. Seja ele físico, seja ele digital. Todo momento nós vamos até a mídia digital hoje, principalmente, procurar significado de palavras, como escreve a palavra, porque nós só sabemos escrever tal palavra se a gente pratica a escrita dela. Se você nunca escreveu uma palavra que tem pronúncia, mas a grafia é diferente da pronúncia, você nunca vai saber como se escreve. Então, é necessário pesquisar. E como que a gente faz isso? Por meio de dicionário, seja eles online, ou seja ele físico. Então, sabedor disso, muitos críticos, muitos escritores falam dessa importância do dicionário. Exemplo, o crítico literário Mário da Silva Brito diz o seguinte, que o dicionário é o pai dos inteligentes. Os burros dispensam-no. Já Jô Soares, apresentador de televisão e escritor, diz que o dicionário nunca me faltou com a palavra. Já Mário Vilar, diretor do Instituto Antônio Noaes de Lexicografia, diz: os dicionários são poderosas âncoras fundamentais na formação e constituição das línguas nacionais, com implicações sobre a vida social. Oferecem suporte formal à derivação necessária e desejável da língua viva, além de serem elementos democráticos de distribuição de conhecimento, por não sonegarem aos usuários modalidades de uso da língua que, eventualmente, não lhes são familiares, mas que estes não podem deixar de conhecer para poderem expressar-se. Victor Hugo, escritor francês, diz o seguinte: de todas as companhias para um escritor, nenhuma é mais valiosa do que um dicionário. Já Francisco Borba, autor do Dicionário Unesp, de língua portuguesa contemporânea, diz que o dicionário é a documentação mais importante que nós temos no léxico da língua portuguesa. É o repositório da língua como um todo, que documenta todos os termos e a forma como o português chega até nós. Reflete a língua tal qual ela é, ao contrário da gramática, que explica como a língua deve ser. Luiz Fernando Veríssimo, escritor e cronista, afirma que o dicionário é como o supermercado. Você entra para buscar uma coisa e sai sempre com muito mais. Ou seja, você vai lá no dicionário procurar a palavra, por exemplo, resiliente, e sai de lá com corrobora, concomitantemente, algo desse tipo. Por quê? Sempre que você vai buscar uma palavra A, você tem B, C, D, E, uma próxima à outra, ou você vai buscar outras informações que vem à memória e acaba trazendo mais informações toda vez que você vai ter um dicionário. Então, pessoal, é isso que a gente tem hoje, né, a respeito aí do nosso grande lexicógrafo Aurélio Buarque de Holanda Ferreira, também grande escritor, tradutor, um pouquinho sobre a vida familiar dele, a sua história,
para você entender mais que esse, entre aspas, Aurélio, vai além de um simples dicionário. Não é isso? Muito obrigado por ter assistido. Inscreva-se aí no canal e até o próximo vídeo. Bye, tchau!